Olá, meus irmãos, hoje, dia 20 de junho, estamos aí na 11ª semana do Tempo Comum, com a graça de Deus. Estou aqui para a partilha da palavra. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Apresentamos ao Senhor as nossas vidas e com confiança já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo já vai nos abençoando. A liturgia da igreja hoje traz para nós a palavra do Senhor que nós vamos escutar e acolher com ternura, com generosidade, para produzir frutos abundantes nas nossas vidas. O evangelho de hoje é de São Mateus, do capítulo 6, do 19 ao 23. Jesus continua nos falando do Sermão da Montanha. Nesse evangelho de hoje, Jesus ensina os seus discípulos a buscar as realidades eternas imperecíveis. E não aquilo que a traça e a ferrugem destrói. Os ladrões assaltam e roubam. O que Jesus está nos dizendo, evidentemente, é o perigo das riquezas. A igreja, ela não condena a riqueza, não. Mas condena aquele que coloca a riqueza acima de Deus. Aquela pessoa que só vive em função da riqueza. Achar que ela tem muito dinheiro, muitos bens e ela vai ser feliz, vai ter segurança. E na verdade, a felicidade e a segurança está em Deus. Então a igreja, ela nunca condenou a riqueza, nunca. São Paulo, ele fala lá na carta de São Timóteo, no capítulo 1, no versículo 6, São Paulo fala o seguinte: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quer dizer, ele não fala que o dinheiro é o mal, não, mas o amor ao dinheiro. Ou seja, o apego ao dinheiro. A pessoa que faz do dinheiro um Deus. Ele passa por cima de tudo, passa por cima da ética, passa por cima da moral. Veja, por exemplo, a corrupção que existe hoje no nosso país. Hoje, principalmente no meio político. É o que nós estamos vendo hoje no nosso país. É uma coisa assim generalizada. Onde as pessoas têm sede, fome do dinheiro, como se fosse um Deus. Um passando por cima do outro por causa do dinheiro. Até perde a consciência, vende a consciência. Até a própria consciência se vende. Vende a sua moral, vende o seu prestígio social. Então, é aí que você vê que existe os crimes, existe fraude, existe roubo, assassinato. Por causa do dinheiro. Porque o dinheiro, ele se tornou então um Deus na vida de muitas pessoas. Infelizmente, na vida de muitas pessoas. Então é por isso que Jesus condena. É claro que nós todos somos, nós que temos família, somos casados, temos a nossa família, temos que trabalhar, se preocupar com o futuro dos nossos, com a escola dos filhos, com a faculdade dos filhos. E a gente guarda recurso para isso. Agora, o que é importante é que a gente não coloca o nosso coração nisso. Ou seja, isso não seja um fim, mas seja um meio que Deus nos proporciona a felicidade. Estudo, saúde, família, também para ajudar os outros. Então, nesse sentido, o dinheiro, quando ele é bem usado, ele traz felicidade sim. Traz felicidade sim. Traz bênção, traz paz, alegria. Quando você coloca Deus em primeiro lugar. E o dinheiro seja um meio que vai nos proporcionar essa felicidade. Mas não seja um fim. Porque Deus é o nosso maior tesouro. É a nossa maior riqueza. Isso é justiça. Isso justifica também aquela parábola que Jesus conta daquele homem que era muito rico. E tinha uma plantação e rendeu muito. Ele não tinha lugar mais para guardar o seu trigo. Então ele refez todo o seu depósito, todo o seu celeiro de trigo, encheu, abarrotou o celeiro. E disse para ele mesmo: ó minha alma, agora você pode descansar em paz. Goza da vida. E Deus condena a pessoa que quer ter dinheiro para gozar da vida.
Eu vou gozar da vida, vou passar a vida toda viajando, vou passar a vida curtindo e acaba esquecendo de Deus. Acaba esquecendo de tudo. Então é que Deus não aceita. Então o que cabe a cada um de nós cristãos é analisar a riqueza. Assim, a riqueza em si é boa, desde que seja usada corretamente. Jesus coloca também aqui essa questão: onde está o teu tesouro? Aí também está teu coração. Claro, se o seu coração é um tesouro, aonde Deus é o principal. Agora, se a pessoa está amarrada ao dinheiro, o coração dela está no dinheiro. Está no dinheiro. Jesus diz também o seguinte: a sua boca fala aquilo que o seu coração está cheio. Se você conversa com uma pessoa e ela só fala de política, o tesouro dela é só política. Se ela fala de dinheiro, o tesouro dela é só dinheiro. Se ela fala de mulheres, de homens, tem olhos somente para o prazer sexual. E por aí vai. Aonde é que está o seu tesouro? Teu tesouro está na tua boca. Aquilo que você fala, daquilo que está cheio do teu coração. Então, é preciso cuidar do coração. O que nós vamos depositar no nosso coração? O que nós vamos depositar aqui no nosso coração? A nossa alma, o nosso interior. O que nós vamos depositar como um grande valor tem que ser Deus. Não pode ter outra coisa. O resto é secundário. O resto é para ajudar a gente a viver. E depois Jesus, ele coloca também aqui neste evangelho o que o olho da lâmpada. O que o olho é a lâmpada do corpo. E o seu olho é sadio, seu corpo fica iluminado. Seu olho é sadio, o corpo vai ser iluminado. Teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe e a escuridão, como será grande a escuridão? Então, o que é o olho? Jesus aqui, ele coloca, se o olho é sadio, todo o corpo ficará iluminado. Aqui tem uma interpretação de São Tomás que ele faz da Bíblia. Ele fala do olho e da intenção dos atos que a gente vai praticar. São Tomás de Aquino, ele fala na sua Suma Teológica que o olho significa a intenção intenção que você tem. De como que você vê as coisas. O sentido, o olho, é como você vê as coisas com a intenção e os atos. Eles são iluminados. Ou seja, se ele encaminha para fazer o bem, então todo o seu corpo será iluminado. A sua intenção, os seus atos, se não para fazer o bem, então o seu corpo inteiro vai ficar nas trevas. Se esse sentido que Jesus coloca aqui, nessa situação do olho, que significa, se a intenção dos meus atos e as intenções boas é fazer o bem para os outros, então o meu corpo, ele vai ser iluminado. Ou seja, eu sou uma pessoa feliz. Sou uma pessoa feliz. Uma pessoa pura, uma pessoa boa. Mas se os meus atos e as minhas intenções são má, então a minha vida vai ser escura. Escura. Aqui a gente vê a importância, a gente sempre querer fazer o bem. Porque o bem, ele traz a verdadeira felicidade. É o que nós temos que ter na nossa vida. Que ninguém pode roubar de nós, nem o ladrão, nem a traça corrói. É isso. Você fazer o bem. É a única coisa que nós vamos levar para a eternidade, é fazer o bem. O bem que a gente faz, a caridade que a gente faz, a paciência que a gente tem com os outros. Ajuda você a dar. Ajudar você a dar a uma pessoa aquilo que ela precisa. Você entende isso? Realmente, isso é a verdadeira felicidade. Ajudar as pessoas. Quem coloca as coisas no lugar certo, quando a pessoa pensa assim, o resto da vida dela fica no lugar certo. Porque isso quebra o egoísmo, quebra o orgulho, quebra a vaidade, quebra as maledicências. E acaba vivendo aquilo que Jesus disse lá no Sermão da Montanha.
Porque tem um princípio que a igreja chama de regra de ouro. Eu acho muito lindo essa regra de ouro que a igreja chama, que faça para os outros aquilo que você quer que o outro faça por você. Não faça para os outros aquilo que você não gostaria que alguém fizesse para você. Se você não quer que os outros te critiquem, não critique o outro. Você não quer que seja mal para você, não deseje o mal para os outros. Você não quer que tenha inveja de você, não tenha inveja dos outros. Você não quer que as pessoas te ofendem, então não ofende as pessoas. Então não tem outra maneira. É como Jesus nos falou, amar o próximo, como a si mesmo. Do jeito que eu me amo, eu devo amar também o meu próximo. Eu quero também amar o outro, eu me amo. Então, eu não quero que ninguém faça o mal para mim. Eu quero amar o outro e não quero que o outro faça o mal para mim. Meus irmãos, é isso que esse evangelho hoje, Jesus vem nos colocar nesse evangelho para nós, para a nossa reflexão. Pedimos a Deus que nos dê a graça de viver a sua palavra, que nós colocamos Deus sempre em primeiro lugar, que não colocamos Deus nunca em segundo plano, mas que Ele seja o primeiro na nossa vida. Ele é o nosso maior tesouro. Aonde está o nosso coração? Ele tem que estar em Deus. É o que o nosso maior tesouro. Te convido a pegar a palavra, o evangelho de hoje está em São Mateus 6, de 19 a 23. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma, santifica tudo o que eu penso, falo e faça, que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouro aqui na terra, aonde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouro no céu, aonde nem a traça e a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Obrigado pela tua companhia, um grande abraço a todos, um abençoado dia, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.